Da armadura brilhante de um peixe às formidáveis placas de um crocodilo, as escamas são uma das invenções mais bem-sucedidas e versáteis da natureza. Hoje, vamos nos aprofundar na ciência das escamas, descobrindo tudo o que precisamos saber sobre essas incríveis estruturas biológicas. 1. O que são escamas, na verdade? Vamos começar com o básico. Escamas não são peças separadas de roupa que os animais vestem. Elas são, na verdade, partes altamente modificadas da própria pele. A maioria das escamas é composta da mesma proteína-chave que nossos cabelos e unhas, queratina. Outras, como em muitos peixes, incorporam minerais como compostos de cálcio, tornando-as ósseas e rígidas. Cientificamente, elas são consideradas um tipo de estrutura tegumentar, uma parte do sistema de revestimento externo do corpo, que também inclui pele, penas e pelos. Sua função principal é a proteção, mas, como veremos, isso é apenas o começo. 2. Um tour pelo reino das escamas, tipos e funções. Nem todas as escamas são criadas iguais. Elas evoluíram para vários tipos distintos, cada um perfeitamente adequado ao estilo de vida de seu dono. Tipo 1. Escamas de peixe ou ultraje hidrodinâmico. As escamas de peixe são as mais diversas. Existem 4 tipos principais, cada um com uma estrutura e história evolutiva únicas. Escamas placoides, encontradas em tubarões e raias. São estruturas minúsculas, semelhantes a dentes, que parecem lixa. São feitas de dentina e esmalte, assim como os nossos dentes, e reduzem o arrasto e a turbulência, tornando os tubarões nadadores incrivelmente eficientes. De acordo com uma pesquisa publicada no Journal of Experimental Biology, o formato específico das escamas placoides interrompe a formação de microvórtices, permitindo que a água flua sobre o corpo com mais suavidade. Escamas ganoides, a couraça de fósseis vivos, como peixes-agulha e bichirs. São escamas grossas, em formato de diamante, revestidas por uma substância dura, semelhante ao esmalte, chamada ganoína. São virtualmente impenetráveis, atuando como uma armadura flexível. Escamas cicloides e ctenoides, são as escamas sobrepostas e familiares da maioria dos peixes ósseos, como trutas e percas. As escamas cicloides são lisas, enquanto as ctenoides possuem pequenos dentes em forma de pente na borda. Crescem em anéis, como os anéis das árvores, e os cientistas podem usar esses anéis para determinar a idade de um peixe, uma técnica documentada em periódicos científicos sobre pesca. Função: para os peixes, as escamas fornecem uma barreira física crucial contra predadores e infecções. Elas também secretam uma camada de muco que reduz ainda mais o atrito e protege contra fungos e bactérias. Tipo 2. Escamas de répteis ou kit de sobrevivência definitivo. As escamas dos répteis são quase inteiramente feitas de queratina. Elas são fundamentais para o seu sucesso em terra. Prevenção da perda de água, esta é a sua função mais crítica. Um estudo publicado na Nature destacou como as escamas queratinizadas dos répteis criam uma barreira quase impermeável, impedindo a dissecação e permitindo que prosperem em ambientes áridos onde os anfíbios não conseguem. Suporte e mobilidade. Para as cobras, suas escamas são essenciais para a locomoção. As escamas grandes e largas em sua barriga, chamadas placas, agarram-se ao solo, agindo como as marcas de um pneu. Camuflagem e sinalização. Os padrões e cores das escamas, desde a camuflagem críptica de uma víbora até as cores brilhantes de alerta de uma cobra coral, são vitais para a sobrevivência e a comunicação. Descamação. Ecdise ao contrário dos peixes, os répteis não desenvolvem suas escamas individualmente. Eles perdem toda a camada externa da pele, incluindo as escamas, de uma só vez à medida que crescem. Isso revela um novo e maior conjunto de escamas por baixo. Funções especializadas. As escamas nas almofadas dos dedos das patas de uma lagartixa possuem estruturas ainda menores, semelhantes a pelos, chamadas cerdas, que lhes permitem escalar superfícies verticais usando forças de Van der Waals, um fenômeno extensivamente estudado em biofísica. Tipo 3. Escamas de pangolim e a fortaleza. Os pangolins, frequentemente chamados de tamanduás de escamas, são mamíferos, os únicos mamíferos completamente cobertos por escamas. Essas escamas são feitas de queratina, assim como nossas unhas. Quando ameaçados, eles se enrolam em uma bola impenetrável, protegidos por suas escamas afiadas e sobrepostas. Pesquisas citadas nos anais da Royal Society B também sugerem que essas escamas auxiliam na termorregulação, atuando como isolante para conservar o calor corporal.
Tipo 4. Escamas de borboletas e mariposas, os mestres da luz. Talvez o lugar mais surpreendente onde encontramos escamas seja nas asas de borboletas e mariposas. São pelos achatados e modificados, feitos de quitina. Elas desempenham duas funções principais: cor e camuflagem. As cores vibrantes não provêm apenas de pigmentos. A estrutura microscópica das escamas interfere na luz, criando iridescência, as cores metálicas e brilhantes que mudam com o ângulo de visão. Isso é conhecido como coloração estrutural, um princípio da física. Impermeabilidade e voo. As escamas criam uma superfície hidrofóbica, eliminando água facilmente. Elas também auxiliam no voo, proporcionando eficiência aerodinâmica. 3. A ciência do crescimento e da regeneração. Então, como as escamas crescem? Peixes, elas crescem ao longo da vida do peixe, adicionando camadas concêntricas. Se uma escama for perdida, os peixes podem regenerá-la, embora a nova possa ter uma estrutura ligeiramente diferente. Répteis, como mencionado, eles não crescem individualmente. A nova pele e as escamas se formam sob a camada antiga antes que ela se desfaça. A maravilha da regeneração. Alguns lagartos, como as lagartixas, podem perder a cauda para escapar de um predador. Quando a cauda se regenera, forma um novo conjunto de escamas. No entanto, estudos mostraram que essas escamas regeneradas costumam ser diferentes, podem ser menores, não apresentar o padrão de cores original e a estrutura subjacente ser cartilagem em vez de osso. Isso as torna um assunto fascinante para a medicina regenerativa. 4. Escamas e a humanidade. A humanidade sempre aprendeu com a natureza, e as escamas não são exceção. Biomimética, a estrutura da pele de tubarão, escamas placoides, inspirou a criação de superfícies de pele de tubarão para barcos e até mesmo superfícies de hospitais, a fim de reduzir o arrasto e prevenir o crescimento bacteriano, um conceito explorado em periódicos de ciência dos materiais. Moda e cultura. Escamas, principalmente de répteis e peixes, são usadas em artigos de couro e adornos há séculos. Conservação. Compreender as escamas nos ajuda a proteger as espécies. Ao analisar as assinaturas isotópicas nas escamas de peixes, os cientistas podem rastrear seus padrões de migração e dieta, subsidiando os esforços de conservação. A trágica situação do pangolim, o mamífero mais traficado do mundo, é impulsionada pelo comércio ilegal de suas escamas. Conclusão. Escamas são muito mais do que uma simples armadura. Elas são uma obra-prima da engenharia evolutiva, um kit de ferramentas multifuncional para a sobrevivência. Elas fornecem proteção, permitem o movimento, previnem a perda de água, criam exibições deslumbrantes e inspiram a inovação humana. Das profundezas do oceano às alturas das árvores, essas minúsculas estruturas contam uma grande história de adaptação e resiliência. Da próxima vez que você vir um peixe ou uma borboleta brilhar, você verá a incrível história científica das escamas. Obrigado por assistir.